Olá, amigos e amigas que sempre nos prestigiam, nos acompanham nas nossas reflexões. Vamos conduzir mais uma reflexão hoje para juntos enriquecermos a nossa jornada com conhecimentos que possam contribuir para melhor caminharmos na direção dos nossos objetivos. Nossos objetivos podemos citar como a felicidade, como aquilo que eu chamo doutorado na arte de amar, que este é o objetivo maior de Deus para com seus filhos. E hoje vamos tratar de um tema que, de certa forma, ele é bastante polêmico, né? Mas ele é polêmico porque é mal utilizado, me parece. O tema seria a crítica. E eu coloquei como uma pergunta: a crítica tem utilidade? Vocês já devem ter caminhado um pouquinho aí, que a mente da gente trabalha muito rapidamente, né? A crítica tem utilidade? Allan Kardec preocupou-se com esta questão e no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, título desse capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, pegando um verso do poema que Jesus recitou ao monte, ele formula, nos últimos itens, ele faz questionamentos, 3 questionamentos, é coisa rara no Evangelho. Né? Perguntas normalmente são considerações, interpretações e mensagens dos Espíritos nos esclarecendo, mas às vezes, em algum momento, o codificador fez algumas perguntas e trouxe a resposta dos Espíritos. E a pergunta no item 19, 20 e 21 tratam dessa questão. Eu vou usar 2 desses itens aqui para a gente refletir um pouco. Né? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Olha a pergunta muito bem colocada. Tem a ver com o título que eu coloquei, a crítica tem finalidade? E aí a resposta dos Espíritos. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Quem são estes que a tutela foi nos confiada? Primeiramente, os filhos dentro do lar, né? Mas às vezes nós temos no ambiente de trabalho algumas pessoas sob nossa tutela, se somos chefes de um setor, ou somos até empresários, donos de empresa, temos responsabilidade sobre pessoas e sobre o andamento das atividades das pessoas. Então, temos alguém sob a nossa tutela muitas vezes, e sempre temos alguém sob nossa responsabilidade, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, sobre nossa responsabilidade. Mas, uma observação, um cuidado. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, para uma finalidade. Tem que ter uma finalidade naquilo que nós vamos considerar a respeito das pessoas e nas orientações críticas que vamos fazer. E não, como mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Prossegue a resposta. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro caso, com a finalidade útil, dizem os Espíritos, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, observar que há erros nas pessoas é até um ato de caridade, mas com todo o cuidado. E tem mais um cuidado que ele chama atenção. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Ou seja, criticar aquilo nos outros que a gente mesmo produz de equivocado, criticar os equívocos dos outros em cima daquilo que nós mesmos produzimos, eu acho que tem um probleminha aí. E aí nós lembramos do Cristo, é claro, não poderia ser diferente. Jesus, quando chamou a atenção dos hipócritas, que enxergam uma pequena palha, um argueiro no olho do irmão, e não enxergam uma trave no próprio. Jesus diz: removei primeiro a trave do vosso olho, para depois auxiliar o vosso irmão para remover o argueiro.
Porque muitas vezes essa atenção está nessa direção. Muitas vezes aquilo que nós criticamos no outro, nós somos também devedores nesta área. Cometemos os mesmos equívocos. Então, mesmo não sendo imperfeitos, e é o que os espíritos, não sendo perfeitos, e é o que os espíritos nos mostram, nós temos que nos auxiliar uns aos outros para nos corrigirmos. E eu costumo dizer que o único ser que nós temos certeza que era perfeito, que esteve por aqui, nós o crucificamos. Os outros demais, uns um pouquinho mais adiantados, outros melhores, outros nem tanto, e outros bem atrasadinhos, todos nós estamos no mesmo barco, com a mesma finalidade de aprendizado, de crescimento. Então essa troca de informações, ela é importante para o crescimento de todos e até da humanidade de uma maneira geral. Eu não vou utilizar a pergunta no item número 21, vou utilizar o número 20, vou utilizar o número 21. Nessa mesma direção. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro, ou seja, que se divulgue o mal produzido por alguém. Há casos em que se convenha fazer isso? Pergunta ao codificador. Vocês percebem? Eu sempre digo, principalmente o Livro dos Espíritos, que Kardec trabalha com perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Eu sempre digo que nós temos que analisar a pergunta do codificador, porque ela é sempre muito bem pautada, para atrair uma resposta também que seja bem apropriada e bem objetiva. Então, há casos que convenha divulgar o mal produzido por alguém? E aí, a resposta. É muito delicada esta questão. E, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. E aqui eu chamo a atenção. Tudo que vamos fazer em relação ao nosso próximo tem que haver um quê de amor, que na ação chamamos de caridade. Até mesmo para tratar de uma questão equivocada produzida por alguém. É a resposta. E prossegue a resposta. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. É aquela história da maledicência, né, que a gente adora. Eu só falei porque eu gosto da verdade, mas não traz. Só prejudica a pessoa que produziu aquele ato equivocado, um ato equivocado e assim por diante. Aí vem um senão. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Ao interesse do maior número. Eu costumo dizer, temos que atender, se temos situação onde as duas não são boas, as duas ações que vamos produzir não são boas, temos que analisar qual é a menos prejudicial. Aquela que vai atender o menor número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir-se um dever. Até mesmo para evitar males maiores. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar na soma das vantagens e dos inconvenientes. As respostas dessas perguntas são de São Luís, em Paris, 1860. Perceberam? E muita campanha tem se feito para que hajam denúncias, principalmente em relação a agressões às pessoas, à família, agressões à mulher, principalmente. E muitas vezes nós nos omitimos. E daí o que acontece? O que era antes um tapa ou dois, daqui a pouquinho vira um tiro ou dois, vira um feminicídio. E aí, como é que a gente que sabia dessas possibilidades, como é que fica? Qual o mal menor? É preferível que um homem caia do que uma coletividade caia com ele. É preferível que um homem caia, que um homem no sentido de ser humano, caia do que alguém seja assassinado, violentado e assim por diante. E aí entra também a questão da pedofilia. Muitas vezes se sabe, mas não se denuncia. As vítimas ficam com medo. E aí vai se perpetuando aquele comportamento e muitos serão prejudicados. E assim por diante. Então,
o cuidado deve se tomar. Então, há necessidade de denunciar atos equivocados de alguém para evitar males maiores. E assim nós vamos pensar um pouquinho sobre esta prática de criticar, e principalmente na crítica mais direta para alguém. Na orientação que damos aos nossos filhos, no ambiente de trabalho, na sociedade de uma maneira geral, entre os amigos, porque muitas vezes temos que ser generosos com nossos amigos e orientar, percebendo que eles estão no caminho equivocado. É preciso que a gente vá orientando, né? Então, é importante que a gente tome os devidos cuidados. Vou fazer só um parênteses aqui, tem algumas pessoas acenando e assistindo, eu não estou respondendo para que a gente não interrompa a sequência. Mas um abraço a todos que estão aí acenando e presentes na nossa reflexão. Então, eu vou utilizar uma técnica que nós utilizamos nos cursos militares, especialmente na Força Aérea, nos cursos de aperfeiçoamento, de evolução, principalmente de oficiais, onde nós temos algumas cadeiras de relacionamento interpessoal. Porque se nós somos líderes ou que somos convidados a chefiar, a comandar, nós temos que saber lidar com as pessoas, estamos com aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, quando somos comandantes, quando somos chefes ou coisas desse gênero. Então, nos nossos cursos, eu sou oriundo da Força Aérea Brasileira, e nos nossos cursos de aperfeiçoamento de oficiais tem uma cadeira de relacionamento interpessoal. E nesta matéria de relacionamento interpessoal tinha um tema específico sobre a crítica, para orientar como é que nós devemos orientar a nós, oficiais, como devemos tratar aqueles que estão sob a nossa tutela no aspecto de corrigir equívocos. Né? Então, tem uma definição que muito apropriada para a crítica, que é: crítica construtiva é a arte de apreciar méritos e deméritos de um desempenho. Perceberam aí? Eu coloquei construtiva entre aspas aqui nas minhas anotações quando eu faço presencial essa palestra. Por quê? Porque a crítica é uma só. É orientação. Essa é a finalidade dela. Mas ela deturpou-se tanto que nós temos que diferenciar da crítica inútil e a crítica construtiva. E é uma arte. Mas uma arte também se aprende, mesmo que você não tenha muito talento para certas artes, mas a arte também, exercitando, nós podemos aprender, tomando os cuidados e usar algumas técnicas. Então é a arte de apreciar méritos e deméritos. Aqui também um cuidado. Normalmente a gente aprecia os deméritos e desce a lenha. Toda atividade de alguém tem coisas acertadas e equívocos. Então nós temos que apreciar os méritos e os deméritos. Até mesmo para que as pessoas não achem que a gente só sabe olhar as coisas erradas. Nós também temos que aplaudir as coisas corretas. Então é a arte de apreciar méritos e deméritos de um desempenho. E assim sendo, nós temos que pensar que a crítica tem uma finalidade. Apreciar méritos e deméritos de um desempenho para melhorar futuros desempenhos. Para que na próxima vez a pessoa faça correto, melhore sua qualidade. Uma atitude, um ato, uma ação, uma tarefa, e a pessoa faz coisas acertadas e equivocadas às vezes. E para melhorar a gente orienta aquelas que foram equivocadas, mas chamando atenção para aquelas que a gente percebeu que foram bem feitas, foram corretas, né? É um retorno, é um feedback, usando a palavra em inglês, né, mais comum aqui. Nós usamos o retorno, mas usamos a palavra feedback. Né? Mas é retorno. Dar um retorno à pessoa para que ela saiba como é que ela está agindo, como é que ela está sendo vista, como é que ela pode melhorar. E motiva a pessoa a se melhorar. E é uma necessidade, como disse lá São Luís na resposta ao item 19, é um ato de caridade. Para melhorar as pessoas, nós estamos aqui, temos que melhorar. Então, é um ato, inclusive, de caridade. E a técnica que nos foi apresentada no curso de Relacionamentos Interpessoais, que eu achei muito fantástico para a gente utilizar no nosso dia a dia, a técnica, ela exige, nessa finalidade, ela exige alguns princípios, são 3 princípios. Objetividade, aceitabilidade e oportunidade. O primeiro princípio, que é a aceitabilidade, que é a objetividade, o objetivo da crítica, qual é o objetivo dela? Ela tem que estar focada
na melhora de desempenho. Ela tem que estar focada na finalidade da crítica. Qual é a finalidade da crítica? Melhorar desempenhos. Melhorar o andar das pessoas. Em todos os sentidos da vida, nós somos imperfeitos, precisamos estar recebendo algumas orientações, em qualquer nível que estejamos. Não importa o nível que estejamos, nós precisamos receber algumas orientações. Então, para melhorar os desempenhos, ela tem que abranger os desempenhos. Aquele item. E aqui eu chamo a atenção, muitas vezes a gente critica, a gente vê muita crítica, em que se critica a pessoa. Não. A pessoa, ninguém está sujeito a ser criticado como pessoa. Ah, você não presta, você é isso, você... Nossa, a gente vê cada coisa direcionada à pessoa. Não, a pessoa não está sujeita à crítica. É um ser humano que merece respeito. O desempenho dela em alguma atividade, os atos, sim. Então, a nossa crítica ela deve abranger aquele desempenho, aquela atividade, aquilo que a pessoa fez, que mereça orientação. Chamamos de crítica essa orientação, sem problema nenhum. Então, que ela deve ser abrangida. E deve ser limitada àquele desempenho. Deve ser precisa naquilo que está correto e naquilo que precisa ser melhorado. E ofertar, evidentemente, o que fazer, o que deve ser feito. Né? Então, ela deve ser focada naquele desempenho, não na pessoa. Não é a pessoa que está sendo... Ah, você é um... Você... Não, não é isso. A pessoa fez uma coisa errada, você é um... Não. Está errado. Nós não temos o direito de qualificar as pessoas. Nós podemos, em determinada situação, como foi tratado nas questões anteriores, né? Nós podemos estar imbuídos da responsabilidade de orientar. Isso se chama, no ambiente familiar principalmente, mas em qualquer ambiente seria isso, educação. Para educar, nós temos que observar o que precisa ser mudado. Simples assim. Então, qual é o objetivo? Melhorar as pessoas. Mas sempre com aquele cuidado. Será que o que eu estou criticando eu não faço? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não é uma forma de orientar, é um equívoco. Portanto, é o processo de educação. E todos nós estamos inseridos num processo de educação. A Terra é uma escola para os filhos de Deus aprenderem a amar. Aprender a amar é conquistar os valores do coração, é conquistar valores morais. Então, todos nós estamos inseridos no processo de educação com papéis diferentes. E muitas vezes nós temos o papel de chefe, de comandante, de líder. E outras vezes, líder é aquele que realmente usa adequadamente a crítica. Tá? Não basta estar investido de um cargo para você considerar que você seja líder. Líder é aquele que trata e abraça junto as causas com seus liderados. Né? Então nós somos investidos, às vezes, de papel de pais, de chefes, de líderes, de pais principalmente. Mas a gente vê muito hoje, na família, papéis invertidos. Os pais subordinados aos filhos. Não contraria, porque traumatiza. Aí o cidadãozinho que não foi contrariado com as suas revoltas e as suas atitudes intempestivas e prepotentes até, e arrogantes, é o que vai transformando. Se não foi contrariado no momento apropriado, para não ser traumatizado, traumatiza a sociedade depois. O amor é exigente. O amor tem que ser exigente. É um ato de amor. São Luís respondeu, é um ato de amor orientar aqueles que estão sob a nossa tutela. Então temos que orientar. E muitas vezes nós vemos papéis invertidos. Todos nós, no ambiente familiar, estamos em educação. Inclusive os pais. Aprendendo paciência, tolerância, compreensão ao conviver com os filhos, que os filhos exigem. Né? Doação, entrega. Mas o papel de pai é papel de pai. Papel de filho é papel de filho. Não podemos deixar inverter. Porque o que acontece? Não traumatiza a criança. E ela traumatiza a sociedade depois. E nós estamos vendo muito disso aí na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, o primeiro princípio é
objetividade. Qual é o objetivo da crítica? O segundo princípio para fazer uma boa crítica e exercermos de forma adequada este papel é a aceitabilidade. Segundo os autores, se pudéssemos separar dos três princípios, objetividade, aceitabilidade e oportunidade, já falaremos da oportunidade, se pudéssemos separar, mas não dá para separar, ele é um conjunto, estamos separando aqui didaticamente. Se pudéssemos separar, a aceitabilidade seria o princípio mais importante. Mais do que a finalidade. Por quê? Porque a aceitabilidade tem a ver com o crítico. E a pergunta que ele se deve fazer antes de fazer a orientação, eu sou aceito como alguém qualificado para fazer a crítica? Se eu não sou, é melhor não fazer. E como é que eu me coloco como alguém qualificado? Principalmente pelo exemplo. Mas também pela autoridade. Mas não só autoridade, investidura de autoridade, na investidura da autoridade de pai, da investidura de autoridade de chefe, de comandante, de líder. Não. Autoridade moral. E a autoridade moral se faz com respeito, com consideração por aquele que está sendo orientado, por competência, porque se eu vou criticar alguém e eu faço da mesma forma, não serei aceito. A pessoa pode até não me responder, porque dependendo do ambiente ela pode ter consequências, né? Mas ela vai pensar, hipócrita. Está me corrigindo, mas faz igual. Não há autoridade e nem aceitabilidade, não estou sendo aceito como crítico. Tem que haver sinceridade. Sinceridade em quê? Em relação ao bem-estar de quem estou orientando. Em relação ao bem-estar dos filhos. Em relação ao objetivo de melhorar o desempenho de quem eu estou orientando. Eu preciso ter sinceridade. Preciso ter, portanto, também consideração por ele. É um ser humano, não está em crítica à pessoa. Nunca. Jamais. O que está sendo criticado e que pode ser criticado, dentro dos critérios apropriados, é o desempenho que a pessoa produziu. É aquela tarefa que ela fez, o que ela precisa melhorar. Então tem que ter consideração pela pessoa. E, evidentemente, de acordo com o objetivo, tem que ser construtiva. E como é que ela pode ser construtiva? Eu mostro o que está equivocado, o que ela fez de bom, o que ela fez equivocado e como é que ela pode fazer melhor. Porque se eu critico, você fez errado, um desempenho, uma atividade, uma tarefa. Aí a pessoa me pergunta, como é que eu posso melhorar então? Não sei. Serei aceito como crítico? Se eu não sei nem como fazer melhor. Então é preciso que eu saiba orientar adequadamente. Tem que haver um certo momento de flexibilidade, principalmente com o estado de espírito da pessoa. E a melhor forma de ser aceito, talvez a única, eu até costumo dizer que a única forma de educar é o exemplo. Então a melhor forma de ser aceito é que a pessoa que está orientando seja um exemplo. Não, para orientar a respeito do Evangelho, por exemplo, não vamos ser um exemplo igual a Jesus, mas que demos o exemplo de fazer e dar o melhor de nós naquilo que estamos fazendo, estejamos nos esforçando para melhorar e assim por diante. Então, é preciso que a gente dê o exemplo. E, na verdade, é a única forma de orientar. Que às vezes não precisa nem falar. O nosso exemplo automaticamente fala por nós. Lembrando sempre da questão do argueiro e da trave. A aceitabilidade está conectada neste quesito. Primeiro, eu tiro a trave do meu olho. Até mesmo para ver se eu estou enxergando direito. Para depois auxiliar o meu irmão, propõe Jesus. E assim a gente vai para o terceiro princípio. O princípio da crítica é oportunidade. Tem a ver com quando fazer a crítica, como fazer a crítica e onde fazer a crítica. Como deve ser essa crítica? Normalmente ela deve ser verbal, né? Quando fazer essa crítica? Como fazer? Ela deve ser verbal, normalmente, né? Quando fazer a crítica?
preferencialmente logo após o desempenho a ser orientado. Preferencialmente eu citei. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está até traumatizada com o equívoco que ela cometeu. Então é necessário esperar ela se acalmar para que ela possa aceitar as orientações. Porque se ela está traumatizada, se ela está muito aturdida com a besteira que fez, com o equívoco que cometeu, ela não vai absorver as orientações. Então, preferencialmente, logo após o ato cometido. Mas, por alguma questão até de proteção e de absorção da crítica, da orientação, pode-se esperar um momento mais apropriado. Mas não pode ser aquela forma que a gente faz normalmente. Vai acumulando atos equivocados e daqui a pouco faz um estardalhaço por uma coisinha pequena. É a gota no copo d'água. A pessoa que está sendo orientada tem culpa se a gente deixou o copo encher? De coisas que não orientou anteriormente? Não é para acumular. Eu vou acumulando. Por isso, quando fazer a crítica? Logo após o desempenho. Não temos que esperar acumular. E se é necessário fazer? Se a própria pessoa já percebeu que fez besteira, talvez cometeu equívoco, talvez ela não precise nem ser orientada, ou talvez até ela peça, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso fazer melhor? Ou se você percebe dentro da sua autoridade moral, você percebe que pode ajudar, sim, ajuda. Mas logo depois do desempenho. A crítica pode ser verbal, pode ser até por escrito, de repente, fazer uma correspondência, mas normalmente se faz verbal, olho no olho. E onde? Se possível, no local aonde o equívoco foi cometido, para que os detalhes possam ser observados, e até o quando fazer, até por isso, para que os detalhes não sejam esquecidos das coisas boas, dos méritos e dos deméritos. Mas, preferencialmente no local. Mas se o local é público, devemos fazer? Jamais. Elogia-se em público e critica-se em particular. Então, chama-se a pessoa no local apropriado, de forma particular, para a orientação. Não se faz em público. Fazer em público é você massagear o seu ego e desrespeitando as pessoas, promovendo-se em cima das pessoas, dos equívocos dela. Muitas vezes se critica de forma intempestiva, até mesmo para diminuir alguém que a gente considera superior, às vezes até. Aí é uma questão de baixa autoestima. Normalmente, quando a gente faz uma crítica direcionando qualificativos para a pessoa, qualificativos degenerativos para as pessoas, depreciativos para a pessoa, é porque nós temos baixa autoestima, estamos nos promovendo em cima, baixando as pessoas, não consigo subir, eu desço aqueles que eu considero que estão melhores do que eu. Baixa autoestima, tomar cuidado neste processo. Então, quando se faz uma crítica em público e quando se faz uma crítica qualificando as pessoas de forma depreciativa, eu sou o doente ao fazer isso. Então, onde fazer a crítica? Normalmente, em particular. Pode ser feita em grupo se o desempenho foi executado por um grupo de pessoas. Se for um grupo de pessoas, a gente faz com este grupo e orienta a todos numa pegada só. Mas é importante também que a gente, ao fazer a crítica, a gente tenha um processo de comunicação. É um processo de comunicação e neste processo nós temos que introduzir o que nós vamos tratar sobre aquele desempenho. Desenvolver a orientação com destacando os méritos e os deméritos e com as orientações de como corrigir. E aí nessa conclusão, fica mais interessante ouvir a pessoa que foi
criticada, que está sendo orientada, para ver o que ela tem a dizer e por que ela partiu para aquela situação. Deixa eu só desligar um negócio aqui. Partiu para aquela situação. Então é importante que tomemos os cuidados. Então, criticar é útil para melhorar desempenhos. Essa é a finalidade. Para isso, precisamos ter este objetivo. Precisamos ser aceitos como crítica e precisamos da oportunidade, como, quando e onde fazer a crítica. E assim, a gente pode contribuir, sem agredir as pessoas, mas orientando quanto aos equívocos cometidos, nós podemos contribuir para a evolução das pessoas. Principalmente daqueles que estão sob nossa tutela, especialmente no ambiente familiar, os filhos. Porque nós temos responsabilidade sobre eles. Deus depois não vai nos perguntar que fizeste dos teus filhos. Ele vai perguntar que fizeste dos meus filhos que te confiei. Porque nós somos filhos de Deus. Temos os pais aqui na terra para nos dar esse corpo e as orientações necessárias. Mas que fizeste dos meus filhos que te confiei. Então nós temos uma responsabilidade enquanto pais perante o Criador. Nós temos responsabilidade perante Deus em relação à sociedade que está à nossa volta, com aqueles que estão à nossa volta. Quanto podemos contribuir para a melhora de todos? Mas sempre com cuidado, caridade, generosidade e com o objetivo útil de melhorar as pessoas. Com isso fizemos uma rápida reflexão. Esse assunto é bem interessante para se trabalhar em grupos de estudo, para a gente poder discutir, citar exemplos e trabalhar junto, tirar dúvidas, né? Mas fica aqui a minha reflexão como um convite para que a gente aprofunde essa questão. O capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo trata muito disso, e tem outras obras tratando desta questão da crítica do nosso comportamento, das nossas relações. Jesus é tudo o que ele faz. É nos orientar para nos melhorarmos e melhorar as nossas relações, amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Para concluirmos, então, eu deixo aí como mensagem, né? A crítica deve ser muito mais do que uma citação de virtudes e defeitos. Ela deve possuir os ingredientes necessários para a evolução do desempenho. E uma mensagem final, então, aqui foi a conclusão, né? A diferença entre a pessoa ou grupo, isso aqui é uma frase de Chico Xavier, a diferença entre a pessoa ou o grupo equilibrada, madura e vencedora, e a que não atingiu esses valores, é que a primeira, a equilibrada, a vencedora, corrige erros, enquanto a segunda busca culpados. Perceberam dessa frase a importância? Não temos que buscar culpados, temos que auxiliar, contribuir para corrigir equívocos. É isso que a frase está nos dizendo. Não é buscar culpados, é corrigir erros. Então a crítica é útil, se bem aplicada. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a vocês que nos acompanham e nos assistem agora ou depois, porque essa reflexão ficará gravada. A minha gratidão e o meu abraço carinhoso a todos, e meu abraço àqueles que nos acompanharam agora e fizeram os seus acenos aqui, que eu fui vendo, mas não pude interromper para a gente não perder o fio da meada. Tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês e um abraço muito carinhoso a todos e que possamos todos crescer e evoluir juntos. Este é o papel que temos que cumprir aqui na Terra. E uns são responsáveis pelos outros, principalmente quando há o carinho, o afeto envolvido. Que Deus nos abençoe a todos, fiquemos em paz.